Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de posse de mais lição bíblica dominical. Esta que é a 13ª lição, a última lição desse trimestre, onde tem o tema a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo nos diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, onde o primeiro tópico vai falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, fortalecido pelo poder do Senhor. Segundo subponto, vigilante em toda oração e súplica. O segundo tópico vai falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual. Com o primeiro subponto, as astutas ciladas do diabo. Segundo subponto, os conflitos contra o reino das trevas. O terceiro subponto, as agências das potestades do ar. Terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Primeiro, a armadura completa de Deus. Segundo, as armas indispensáveis de defesa. Terceiro, a imprescindível arma ofensiva. Seguido da nossa conclusão. Esta lição ela tem a data do dia 28 de junho de 2020, ou seja, no próximo domingo. Então, meus amados irmãos, esta é a última lição do trimestre e como nós fazemos de uma forma clara e objetiva e resumida, trazemos para os amados irmãos um esboço das lições. Assim tem sido durante esse trimestre todo, onde estamos enfrentando ainda essa pandemia, mas estamos passando para os amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Nós que estamos como dirigente ali da Escola Bíblica na Vila Nápoles, temos esse dever, essa obrigação de estar compactuando com os amados irmãos esses vídeos, para que os amados irmãos continuem por dentro da palavra de Deus, mesmo em sua casa, cultuando conosco na Escola Bíblica Dominical, que é o maior seminário teológico do mundo. Então, nós podemos apresentar essa lição tendo como ponto central mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Neste sentido, o primeiro tópico vai demonstrar o preparo espiritual do crente para a batalha, destacando que a vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Além desse fortalecimento, essa realidade passa pela vigilância em toda oração e súplica. Fortalecido do poder de Deus e em oração e súplica, segundo tópico, mostra qual campo da batalha espiritual do crente, destacando a astúcia cilada do diabo, o conflito contra o reino
das trevas e as agências das potestades do ar, que você deve deixar patente, né? É que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Conhecendo o campo de batalha, agora o crente precisa tomar posse das armas, e essas suas armas espirituais, exatamente o que o terceiro tópico vai mostrar. As armas de defesa, a verdade, couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a arma de ataque, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Então, diante disso, vamos estudar sobre a realidade da batalha espiritual. Vamos trazer à luz da Bíblia os inimigos comuns ao crente nesta guerra diária. Destacaremos também os ensinos bíblicos sobre a armadura de Deus e, por fim, vamos trazer e vamos analisar os elementos que compõem esta armadura. A realidade da batalha espiritual. Ignorar. Infelizmente, não são poucos os cristãos que ignoram que estamos numa batalha espiritual contra os seres demoníacos. Alguns ignoram por falta de conhecimento, outros porque preferem não acreditar. Ignorar o diabo não fará deixar de existir e de investir contra nós. Acerca disso, Paulo, ele em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele fala: porque não ignoramos os seus ardis. Pedro também afirmou que o diabo anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E você pode conferir também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Efésios 6:16, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Embora haja anjos decaídos que estão presos, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e Judas no versículo 6, sabemos que Judas só é um capítulo, seu versículo 6, há outros que estão soltos como os agentes de Satanás, sobre o seu domínio e controle. Você pode conferir Efésios capítulo 2, versículo 2, Apocalipse capítulo 12 e o versículo 7, e também você pode ver que outros supervalorizam, né? Enquanto uns ignoram a realidade do inimigo das nossas almas, há outros que cometem erros, né? Atribuindo tudo ao diabo. Embora Satanás seja causador de males aos homens na terra, há males que sobrevivem ao homem por causa do seu pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, Lamentações capítulo 3, versículo 39. E outros que são enviados por Deus como punição, conforme Gênesis 6, versículo 5, versículo 17, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Também achar que o diabo é tão poderoso quanto Deus, é bom dizer que, embora o diabo tenha certo poder, conforme Atos 26, versículo 18, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, pois foi um ser angelical de destaque no mundo espiritual, conforme Isaías capítulo 14 e o versículo 19, Isaías 14, versículo 12 ao versículo 19, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. Ele não pode agir de forma com toda a autonomia, pois esteve e sempre estará sob o controle de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 11 e 12, Marcos capítulo 5, versículo 9, versículo 10, Lucas capítulo 22, versículo 31. O diabo e seus anjos já foram derrotados
por ocasião do sacrifício de Cristo, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, Colossenses capítulo 2, versículo 15. No entanto, a consumação de suas derrotas está no porvir, quando definitivamente será sentenciado ao castigo eterno, conforme Isaías 14, 15, Mateus 25, 41, Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Nós temos que ser moderados, que existe um reino tenebroso, diabólico, organizado no mundo espiritual, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12, influenciando as nações e os povos para o mal, em todo sentido. Está patente na Bíblia. O mundo jaz do maligno, conforme 1 João capítulo 5, versículo 19. Jesus por diversas vezes chamou o diabo de o príncipe deste mundo, conforme João 12, 31, João 14, 30, João 16, 11. Paulo ele afirma: o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, conforme em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele também falou dos príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2. No entanto, a Bíblia também diz que por ocasião do sacrifício de Cristo, que esmagou a cabeça da serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, e despejou o principado e potestades, quando triunfou dele na cruz do Calvário, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15, sua atuação ficou ainda mais restrita no mundo, pela presença do Espírito Santo e da Igreja, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7. A Igreja, o Senhor concedeu poder e autoridade sobre os demônios e todo o poder do maligno, conforme Marcos capítulo 16, versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 19, de forma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Os três inimigos do cristão na batalha espiritual: a carne, o mundo e o diabo. A carne. O primeiro inimigo é a carne, conforme Romanos capítulo 6, versículo 19, a parte A, e Romanos capítulo 7, versículo 18. Do grego, chas, a natureza carnal, a velha natureza que herdamos de Adão depois da queda, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 12. Uma natureza que se opõe a Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa espiritual para agradar ao Senhor, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. A carne se refere à nossa natureza caída, às vezes chamada do velho homem, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 22 e Colossenses 3, 9, que surgiu desde a desobediência do Éden, conforme Romanos capítulo 3, versículo 10 e ao versículo 12. O mundo, o segundo é o mundo, a carne, depois o mundo. O mundo, a Bíblia ensina que não devemos amar o mundo, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus, conforme Tiago capítulo 4 e o versículo 4. O mundo aqui no grego, kainos, não é o planeta Terra onde vivemos, mas o presente século do mal, o grande sistema do mal ao redor de nós, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 4 e o versículo 14, que é o governador, é um governo como príncipe, conforme João capítulo 14, versículo 30, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4. E o governo mundial de rebelião contra Deus é que se opõe ao Senhor Jesus e satisfaz a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, conforme 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. E sobre este mundo que a Bíblia fala que jaz do maligno, conforme 1 João capítulo 5, versículo 19. O terceiro inimigo, o diabo. O terceiro e grande adversário do homem é o próprio diabo,
que é o príncipe da potestade do ar, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele rege os negócios deste mundo mal. O seu grande objetivo é contrariar a vontade e o programa divino no mundo, na igreja e no crente. Mas por meio de sua morte e ressurreição, Cristo venceu a carne, conforme Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 6, Gálatas 2:20, o mundo, conforme João 16, versículo 33, Gálatas 6:14, e também venceu o diabo, conforme Efésios 1, versículo 19 a 23. As atitudes que devemos ter em relação à armadura de Deus. Quais são as atitudes? Podemos começar a dizer, conhecendo a armadura. O dicionário diz que conhecer é perceber, incorporar algo, ficar sabendo, adquirir informações sobre, tomar ou ter consciência de estar firme com isso, ter ideia bastante exata sobre, experimentar, dar-se conta, tudo isso está sobre conhecer. Uma vez que lutamos contra o inimigo na esfera espiritual e imaterial, precisamos conhecer nossas armas, essas armas espirituais, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Pois Deus nos supre com elas. E não devemos deixar parte alguma de fora, conforme Efésios 6:10. Alguns estão sendo derrotados porque não têm dado a devida importância a essas armas espirituais. Por isso, estão sendo vencidos por Satanás. E podemos comparar e ver 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, a parte C, Efésios capítulo 4, versículo 27 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nós temos que se revestir da armadura. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra revestir é vestir-se mais uma vez, vestir-se de novo, cobrir-se com adorno, recobrir, tornar firme, estável, resistente, algo aplicado ao revestimento para enfrentar uma situação adversa, armar-se. No grego, a palavra revestir é enduo, que quer dizer entrar em uma roupa, vestir-se 2 vezes. A ideia deixada por Paulo é que esse revestimento serve para estar firme, conforme Efésios 6, versículo 11. De onde vem a palavra esterni, que significa ficar de pé, tornar firme, fixar-se, manter-se no lugar, permanecer imóvel, continuar seguro, ileso. Tem em mente, deu a mente firme, alguém que não hesita. Só assim podemos vencer a astuta cilada do diabo. Podemos também falar sobre os elementos da armadura de Deus. O cinto da verdade. Satanás é um mentiroso e pai da mentira, conforme João 8,44. Mas o cristão cuja vida é controlada pela verdade o derrotará. Estar firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, conforme Efésios 6 e o versículo 14, a parte A. O termo cingido do grego, periosonil, também usado pelo apóstolo, traz a ideia de prender as vestes com um cinturão, cobrir-se, achasse que o poder generativo residia por causa do sêmen, parte geradora de vida, verdade. O grego, a teleia, fala que algo verdadeiro, sinceramente da mente, a verdade, a mentira são opostos, conforme João capítulo 2, versículo 1. A verdade que outra peça da armadura, na realidade, um aspecto da natureza do próprio Deus, se existe com o cinturão, se existe de Cristo, pois Cristo é a verdade, conforme João
capítulo 14, versículo 6. A couraça da justiça é uma armadura defensiva que cobre os peitos e as costas, onde ficam os órgãos vitais, como o coração e o pulmão. Uma couraça protegia um guerreiro contra o golpe fatal e contra esse órgão importante como o coração e o pulmão. Vestida a couraça da justiça, conforme Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte B, o peitoral, que consistia de duas partes, chamado asas. A primeira cobria a região inteira do peito e a parte frontal do tórax, e a outra cobria a parte das costas. A palavra couraça vem do grego, tórax. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Por isso, precisamos guardá-lo, porque dele procede as fontes de vida, conforme Mateus capítulo 6, versículo 21 e Marcos capítulo 12, versículo 30. Não guardar o coração pode gerar marcas e sequelas. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Assim diz o salmista no Salmo 119 e o versículo 11. Os calçados do Evangelho da Paz, a chamada grevas, eram os calçados com botas que protegiam os soldados do joelho para baixo. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Isso fala por onde andemos. O soldado romano usava a sandália com cravos na sola para dar mais apoio aos pés durante a batalha, a fim de resistir e de permanecer inabalável. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa dizer que devemos ir preparado e treinado, andando em santidade de vida, conforme Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e 7 e o versículo 11. Paulo fala da preparação dos pés para o conflito espiritual, conforme Efésios capítulo 6 e o versículo 15. Às vezes o inimigo na antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Por isso Paulo fez essa expressão, que significa calçar, amarrar, colocar o calçado. Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois através dele é que vamos pisar no território do inimigo se alcançamos as sandálias do Evangelho. Teremos os pés formosos, conforme Isaías capítulo 52, versículo 7, Romanos capítulo 10, versículo 5. Somos embaixadores da paz, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 21. E como tais, levamos o Evangelho para ganhar almas. O escudo da fé. O escudo mencionado nessa passagem é um escudo grande que protegia a maior parte do corpo do soldado. Vale lembrar que numa batalha no campo aberto, o soldado fica mais protegido dos fardos lançados pelo inimigo. Quando se junta, fazem seus vários escudos parecer um só. O apóstolo Paulo nos diz: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, conforme Efésios capítulo 6, versículo 16. A expressão dardo vem do grego belos, que significa míssil, flecha, lança. Dardo era atirado contra o inimigo ainda à distância. Os dardos inflamados podem ser usados e pode ser uma cilada, uma armadilha, uma astúcia do inimigo. O termo inflamado vem do grego, que é repleto de fogo, incendiado, carregado com substância inflamável. Pelo escudo da fé podemos vencê-lo, conforme 1 João capítulo 5 e o versículo 4 e 5. Os capacetes da salvação. Satanás deseja atacar nossa mente, e foi assim que derrotou Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 3. O capacete da salvação se refere à mente
controlada por Deus. Tomai também o capacete da salvação, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. Quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. O capacete que protegia a cabeça era feito de várias formas e de vários metais. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. A cabeça e o membro que comandam o nosso corpo, se estão a apresentar fraqueza, tudo estará perdido. O capacete guardará a nossa mente de ser atingido pelo inimigo, conforme Efésios capítulo 4, versículo 14. A espada do Espírito. Enquanto o resto da armadura é em sua natureza, arma de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque na armadura de Deus, a espada, que tinha várias formas de dimensões. Era feita de vários tipos de metais. Este é o símbolo usado por Paulo para indicar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17, parte B. O escritor aos Hebreus também afirmou isto em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pedro também usa a espada para defender Jesus no Getsêmani, conforme Lucas capítulo 22, versículo 47 a 51. Mas em Pentecostes aprendeu que a espada do Espírito é muito mais poderosa, conforme em Atos capítulo 2, versículo 14 a 41. Cristo usou a espada do Espírito e derrotou o inimigo, conforme Lucas capítulo 1, 4, versículo 1 a 13. Moisés também tentou conquistar pela espada, mas descobriu que a palavra de Deus por si mesmo era suficiente para derrotar o Egito, conforme Êxodo capítulo 2, versículo 11 a 15. Então, podemos ver que, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade, conforme João 14, 6. É a nossa justiça, conforme 2 Coríntios 5, 21. É a nossa paz, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele é fiel, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. É a nossa salvação, conforme Lucas capítulo 2, versículo 30. É a palavra de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Isso significa que, quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura. No momento da salvação, vestimos a armadura de Deus uma vez por toda. No entanto, devemos nos apropriar dela a cada dia, conforme Romanos capítulo 13 e versículo 12. Então, o uso da arma de Deus nos assegura a vitória no crente na batalha espiritual. Porque o fortalecimento do poder do Senhor, fortalecer no Senhor, conforme Efésios 6,10, indica que temos poder em nós mesmos. E esse poder nos é conferido por meio do Espírito Santo, conforme João capítulo 15, versículo 7, e 1 João capítulo 1, versículo 3. Como devemos estar fortalecidos? Na renovação da mente, conforme Efésios capítulo 4, versículo 23. Com uma vida de santidade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 24. Com uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. O poder de Deus está disponível aos fiéis para lutar contra o inimigo, conforme Lucas capítulo 10, versículo 19. Vigilante em toda oração e súplica, é necessário que vivamos na prática da oração. A oração é uma arma espiritual para o cristão, conforme Lucas capítulo 21, versículo 36. Podemos clamar a Deus em qualquer circunstância e oportunidade, conforme Efésios 6, 18. Segue-se a vigilância, conforme Isaías 59, versículo 2. Na vigilância vencemos a astuta cilada do inimigo, conforme o Salmo 124, versículo 7. Conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo,
A cilada do diabo, conforme Efésios 6:11, a armadilha articulada pelo reino da treva. O líder desse reino é o diabo, caluniador, acusador, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1, João 8, 44, 1 Pedro 5, 8. Algumas astúcias do diabo, confundir a mentira com a verdade, conforme Gênesis 3, 4 e 5. Desculpar as escrituras, conforme Mateus 4, versículo 6. Dissimular, introduzir a dissimulação, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Fazer sinais falsos, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Fazer acusações, conforme Apocalipse 10, 12. Apocalipse 12, 10. Semear incredulidade, conforme 2 Coríntios 4, 4. Promover ideologia anticristã, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Para vencer o diabo e revestir-se de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6,13, o conflito contra o reino das trevas. Nesse conflito, não é contra a carne e o sangue, conforme Efésios 6,12. Não é contra o ser humano. Não é uma batalha física. É uma batalha espiritual. O conflito é contra as hostes que estão debaixo da autoridade do diabo, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 19. Paulo usa a metáfora do soldado espiritual para vencer a batalha, conforme Efésios 6, 11 e 12. Esta luta pode ser individual ou coletiva na igreja, como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. A agência da potestade do ar são as forças do mal contra a igreja, conforme Efésios 6, 12. Principado tem poder, primazia, potestade tem poder e tem primazia. O príncipe da treva são líderes de anjos decaídos, hostes espirituais da maldade, demônio com poder destrutivo para o mal. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são os poderosos, eles são malignos, eles são astutos, cheios de sutileza. Maquia a queda da igreja. Podemos vencê-lo, pois o Senhor é maior, conforme Efésios 1:21. Com estas armas espirituais indispensáveis ao crente, a armadura de Deus. Não use as armas próprias, mas as armas de Deus, as armas indispensáveis na defesa. Cingindo vossos lombos com a verdade, conforme Efésios 6,14. Dá moralidade ao soldado no combate. É a verdade da doutrina, a integridade do soldado. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Vestido a couraça da justiça. Efésios 6,14. Faz proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Calçar os pés na preparação do Evangelho. Efésios 6,15. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona. Refere à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. E tomando sobretudo o escudo da fé. Efésios 6,16. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, conforme Provérbios capítulo 30, versículo 15. O capacete da salvação, Efésios 6,16 e Efésios 6,17. Serve de proteção para a cabeça. Refere à certeza da salvação em Cristo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9. Então, as Escrituras convocam os salvos a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com toda a armadura de Deus, conforme
Efésios 6, versículo 11. Chegamos ao fim de mais um trimestre. É interessante que você faça uma recapitulação dos principais assuntos tratados ao longo desse período de estudo. Ao concluir esta lição, eu quero desafiar você a seres mais espirituais, a cultivar mais a espiritualidade, mais profundamente de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade do Pai. Que possamos revestir de toda a armadura de Deus. Meus amados irmãos, compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, que nós possamos aguardar que esta pandemia acabe no mundo, acabe na nossa cidade e possamos ter os templos abertos de novo para podermos dar sequência também. Enquanto isso, continuaremos trazendo os estudos para os amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Que possamos estar sempre orando um pelo outro. Pela Escola Bíblica Dominical, como eu disse, é o maior seminário teológico do mundo. Que ao longo dessas 13 lições, os irmãos possam ter absorvido mais, né, sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Você tem promessa em Deus. Você está selado pelo sangue de Cristo. Que Deus abençoe a amada igreja.